Olá, alunas e alunos. Eu sou o professor Francisco e vim falar um pouquinho com vocês aqui sobre outras medidas cautelares, né? As medidas cautelares, falar em relação ao processo penal, né? Essa matéria, eu vou me apresentar, né? Vai que vocês ainda não me conheçam, né? Sou Francisco, eu sou advogado, eu tenho 8 pós-graduação. O meu foco totalmente é concurso público, né? Estudo para concurso público já faz um tempo e eu sou professor de Direito Constitucional, professor de Direito Eleitoral e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Essas matérias que eu tenho uma admiração muito grande por ela e eu espero poder contribuir com vocês hoje em relação às medidas cautelares, né? Um assunto pequeno, dá para falar sobre ela tranquilamente, né? Falar sobre as 10 medidas cautelares, um assunto de extrema importância, né? Que você tem a oportunidade de você ter aula com várias pessoas, né? Vários professores de um nível altíssimo, tem professores, tem juízes, promotores, grandes advogados, grandes docentes, e tem eu que sou o advogado concurseiro, que eu tento transmitir para os meus alunos aquilo que cai em prova, né? Toda vez que eu vou disciplinar alguma matéria, a minha direção é totalmente direcionada àquilo que eu vejo caindo em prova, aquele sufoco que eu passo em prova, aquilo que eu vejo em prova, aquilo que anda caindo nos concursos públicos, né? Eu estudo já para a magistratura já faz um tempinho, então eu tenho o meu viés sempre para concurso público. Então, nas minhas aulas, tanto de direito constitucional, eleitoral, penal e processo penal, eu sempre passo os pontos principais do que vem caindo em prova. E essa aula hoje que eu vou ministrar para vocês é uma aula de extrema importância, porque ela fala sobre as medidas cautelares, né? Um exemplo na magistratura federal mesmo, é o que eu estudo, mas essa matéria ela é o segundo ponto mais importante que cai na prova. Não pode, também a prova tanto na magistratura federal para delegado federal também. Elas são essas matérias de extrema importância. O ponto principal do concurso, esse primeiro bloco, eu deixo sempre para me apresentar e conversar um pouquinho com vocês, para vocês entenderem como é a dinâmica da minha aula. E o que mais cai em concurso, que essa matéria me chama muita atenção, porque o que mais cai numa prova como da magistratura federal, o primeiro tópico que você não pode ir são das provas em geral e em espécie. E em segundo ponto, que cai demais nas provas, são essa aula de hoje, que é a prisão e medidas cautelares. Essa matéria você precisa realmente se dedicar a ela, se aprofundar o máximo que você puder a essa matéria. Essa é uma dica que eu dou a você. E as minhas aulas, aqui eu vou falar sobre o artigo 319 do Código de Processo Penal, vou falar sobre seus 10 incisos, e vou comentar um pouquinho sobre cada inciso e vou falar sobre o artigo 320 também. É uma aula tranquila, simples, comparada a outras que tem que correr um pouquinho mais. Aqui nós temos um tempo para poder dialogar um pouquinho sobre cada inciso e vermos também na prática como isso está hoje, como nós vivenciamos, porque além de ser concurseiro, eu também advogo também, e também advogo na área criminal também. Então eu vejo bastante coisas em relação a esses incisos e o que nós precisamos nos atentar em relação a cada inciso. É isso que eu já fazer essa apresentação para você sobre mim. Qualquer dúvida também eu sigo à disposição, né? Pelas redes sociais também. Pelas redes sociais, advogado.francisco Nascimento, qualquer dúvida pode me mandar também, é um prazer ajudar com os alunos. Eu sou aluno também, então eu compreendo as dúvidas dos alunos. Eu espero que parabenizo você só por você já estar aqui se aprofundando na matéria. Isso é uma coisa louvável de ver as pessoas querendo aprender, querendo buscar cada vez mais conhecimento para melhorar no seu escritório, para conseguir buscar o seu objetivo, se é no concurso público ou não, ou se é na área profissional. Mas eu sempre deixo bem claro para os meus alunos que eu admiro muito quem estuda bastante, né? Quem está pagando o preço, né? E eu parabenizo você por estar aqui assistindo essa aula também. Vamos falar hoje um pouquinho sobre as medidas cautelares. Aqui, ó, do 319,
e 320 do Código de Processo Penal. Queria fazer uma introdução com vocês. Aqui o importante, é o que eu sempre falo para os meus alunos, não é ficar me olhando como eu estou dando a aula, mas é importante você anotar as informações que eu vou estar passando para vocês. O meu intuito é que você consiga fazer um bom caderno. Eu sempre bato nessa mesma tecla, que você faça um bom caderno, que você anote o maior número de informação que eu estou passando para você. Eu vou falando, vou comentando algumas coisas. Eu tenho o meu caderno aqui. Meu caderno ele é direcionado para aquilo que mais cai, as observações maiores. Muitas vezes o que você vai colocar no seu caderno aí pode te ajudar bastante em uma prova dissertativa. Numa prova objetiva, você já consegue pela própria lei, né, pelo próprio conhecimento da lei seca, você já consegue bem numa prova objetiva, mas quando você passa para fases posteriores, como uma dissertativa, como uma prova de sentença, como uma prova oral, aí você precisa se aprofundar um pouquinho mais. E eu quero deixar esse toque aqui para você, por isso que eu sempre recomendo que escreva o máximo que você puder. Eu vou falando, você se não entendeu, para a aula, dá pausa, escreve, anota o máximo de informação. Por quê? Porque se você só ouvir essa aula agora, assim, já é provado cientificamente que se você ficar 3, 4 meses sem rever aquela matéria, automaticamente você já vai começar a se esquecer dela. Isso é comum. Eu vejo isso nas outras matérias, né? Como eu já falei, tenho várias outras especializações, direito tributário, empresarial, previdenciário, civil, processo civil, penal, processo penal. Então eu estudo bastante e não consigo me dedicar a rever todos os cadernos das outras pós-graduação e do cursinho também. Então quando eu fico um tempinho sem ver alguma matéria, automaticamente eu já começo a esquecer. Eu preciso pegar o caderno e relembrar ele. A mesma coisa aqui para você. Se você pretende prestar algum concurso ou se quer se especializar nessa área que você está estudando agora, que é o direito processual penal, que é o dessa aula agora, mas é importante você anotar para que daqui a pouco, daqui a uns 3, 4 meses, 5 meses, daqui a um semestre, você possa reler tudo que você viu, que você anotou hoje, e isso vai relembrar a sua mente de novo esses pontos principais, né? Relembrar as maiores observações que aquilo é cobrado. Porque nós vemos um artigo é muito simples, né? A própria norma da lei está ali, ela é simples, mas daquele artigo a gente consegue discorrer muito sobre aquele mesmo artigo, né? Por isso que as pessoas fazem um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, ficam aí muitos e muitos anos estudando somente uma matéria. A pessoa já está aí 20 anos estudando só o direito penal. Por quê? Não era simples só ler o Código Penal e o Código de Processo Penal? O leigo pensaria assim. Mas nós, quanto mais estudamos, mais entendemos que não sabemos nada, né? Então, por isso que essa busca pelo nosso conhecimento. Parabenizo você por estar buscando esse conhecimento aqui com a gente também. Então, eu espero contribuir com vocês em relação a isso e que você anote o maior número maior quantidade de informação que eu vou estar passando. As medidas cautelares estão lá no 319, né? Recomendo que você leia essas medidas constantemente, né? Elas são de extrema importância para você, tanto para concurso público quanto para você advogar também, né? Essas medidas cautelares têm que estar de prontidão na sua mente para você já informar o seu cliente, para você passar uma informação que muitas vezes vai ajudar aquela outra pessoa, ajudar o seu cliente e ter um direcionamento maior. Eu vou começar falando um pouquinho com vocês sobre as medidas cautelares pessoais, né? Tem as medidas cautelares reais, medidas cautelares asseguratórias, que recai sobre o patrimônio ou investigado do acusado, e além das as medidas cautelares pessoais. As medidas cautelares pessoais é só um resumo que eu vou passar para vocês aqui, espero que vocês anotem ela aí, esse resumo sobre das medidas cautelares pessoais. Que essas medidas denominadas cautelares, elas não constituem, obviamente, antecipação de pena, pois ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso aqui tem uma previsão lá no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição Federal. Eu recomendo que você já comece marcando ela. Se você não está aí com o seu vadimeco, recomendo que você pegue. A sua lei ela é de extrema importância, principalmente o vadimeco, que tem outras leis parciais nela, né? Então você vai lá no artigo 5º, inciso 53 da nossa Constituição Federal. Você já marca nela. O que eu recomendo para os meus alunos também. Alguns alunos meus têm aquele vadimeco que tem a lei e do lado tem uma parte branca para você fazer os comentários. Os meus não tinham, eu fazia os comentários tudo para um lado, para o outro. Vai lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal,
risca ele, marca, faz uma estrelinha e puxa sobre ele e coloca assim que ele se entende-se como uma medida cautelar pessoal. Certo? Esse é um primeiro entendimento relacionado aqui essa aula com o direito constitucional também, né? Aqui vamos começar das nossas medidas cautelares diversas da prisão. Eu já vou dar uma introdução para vocês. Aqui vai ser bem assim mesmo, a aula vai ser eu lendo um artigo e fazendo um comentário, um breve comentário sobre cada inciso, né? As medidas cautelares diversas da prisão, elas são 10, são 10 as modalidades de medidas cautelares diversas da prisão, e tem um rol taxativo, que é o artigo 319 e o 320 do nosso Código Penal. Aqui já começando pela primeira, né? Que é comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar as suas atividades. Este aqui já é o nosso primeiro, né? Aí eu espero que você anote essas informações que eu vou passar para você agora, certo? Do inciso primeiro, que é comparecimento pode ser diariamente, o que não é, né? O que a doutrina nos ensina que é diariamente, mas na prática nós vemos que é mensalmente ou bimestralmente, né, que o juiz coloca para poder estar comparecendo lá para demonstrar as informações justificadas semanalmente, mensalmente, entre outras, para demonstrar por meio de prova idônea as atividades que está realizando. O que permitirá ao juízo exercer alguma fiscalização sobre ele. Este é o intuito, né? É importante que sempre que aplicar essa medida ao juiz, empenhe-se em entrevistar diretamente o destinatário, com um intervalo não muito longo entre os comparecimentos para a providência, para que não passe a constituir mera formalidade, tal como ocorreria se a tarefa fosse indagar e ouvir indiciado ou réu fosse entregue ao... Resumindo, isso aqui é uma crítica doutrinária que tem em relação a isso, porque quando ele comparecer ao juízo para assinar, tem que ser com o juiz. O juiz que tem que falar, tem que conversar com ele, perguntar o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Que na nossa prática não é assim que acontece, né? A lei nos dá essa direção, nós vemos que deveria ser assim mesmo. Tem essa crítica doutrinária que nos diz que não pode ser transferido a outro serventuário, não pode ser transferido a outro funcionário ali do cartório, mas tem que ser com o juiz, né, para que não possa se tornar uma coisa informal, mas que essa formalidade possa se manter, né. Este é o inciso primeiro do 319, que é o indiciado ou réu comparecer à presença do magistrado em periodicidade que vier a ser definida. Na prática mesmo, tem clientes que não fala com o juiz, fala com outras pessoas, vai lá, só assina e vai embora, né? Mas estamos aqui para ensinar como deveria ser, né? Vamos lá, este é o segundo. Proibição de acesso ou frequentar determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Esse é o 319, inciso 2, né? É possível que a frequência do indiciado ou réu a determinados lugares ou estabelecimentos de certa natureza favoreça o cometimento de novas infrações penais. Certo? Aqui dá-se porque o juiz diante de... Isso aqui é um exemplo clássico, né? Que nós vemos em relação a isso, é afastar as pessoas do campo de futebol, bares, rodeios, casas noturnas, casas de jogos, etc. É recomendável que essa medida seja aplicada cumulativamente com a monitoração eletrônica. Isso aqui é muito utilizado e tem até um inciso falando sobre essa monitoração eletrônica, né? Que é a famosa tornezeleira eletrônica, porque tem essa medida de proibição de se ausentar de alguns lugares. Um grande exemplo disso mesmo são campo de futebol, bares, casas noturnas. Então, para que haja uma maior fiscalização em cima disso, recomenda-se a monitoração eletrônica. Vamos estar terminando aqui esse primeiro bloco, nós vamos dar continuidade ao 319 nos blocos posteriores, tá bom?